Mas, bom dia. Eu quero convidar você a escrever a sua história na época em que vivemos. Conforme a palavra do Senhor que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu te convido agora a projetar os seus sonhos, a entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor está à minha frente, o Senhor quebra esse grilhão, o Senhor arrebenta esta muralha, o Senhor me mostra os caminhos que devo seguir, o Senhor me guia em espírito e em verdade. Amados, porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho de Deus. Pela fé, os antigos entenderam que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê foi feito pelaquilo que não é aparente, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, por aquilo que vem do reino dos céus. Ora, a fé de Abel foi oferecer um sacrifício maior do que Caim. Por quê? Porque ele sabia que o Deus Altíssimo gostava até mesmo do melhor, das primícias. E ele ofereceu do seu rebanho porque ele era justo e queria dar um justo testemunho para Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, testemunhou a oferta de Abel. E depois, até de morto, Abel falava pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Gritava o seu sangue quando Caim tentava esconder, porque Deus se agradava de Abel. Pela fé, Enoque, um homem segundo a estrutura do próprio Espírito Santo de Deus, andava com Deus constantemente e não foi digno nem de ficar sobre a terra. Pela fé, ele foi transladado e não viu nem mesmo a morte. E não foi achado por ninguém, porque o próprio Deus o levara ao alto céu, visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho da graça de Deus. Deus amava a Enoque. Enoque, homem de Deus. As características de Enoque é incomparável para o homem do dia de hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ora, sem fé, meu amigo, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, até mesmo em joelho, creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, é aquele que responde a todo aquele que busca. Se Deus é o juiz, e se Ele é que libera as bênçãos, e se Ele é que libera os exércitos de anjos para vir a socorro daqueles que hão de herdar a salvação, nós temos que se aproximar de Deus por fé, acreditando que Ele é fiel em responder pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha aí o caso de Noé. Noé é um homem de família, vivendo em uma época de perdição na terra, uma época em que os homens até mesmo ficavam com outros homens, como na época de Sodoma e Gomorra e como na época de hoje. E divinamente ele foi avisado das coisas que não se via. Deus se revelou a Noé e teve em Noé uma afeição. Ele gostou de Noé, da família de Noé, e resolveu salvar aquela família por causa de Noé. Preparou a arca, foi lá, pegou todo o projeto que Deus tinha dado e começou a fazer numa época em que o povo nem mesmo dava crédito para ele. Assim é nos nossos dias, às vezes nós queremos fazer certas coisas e ninguém dá crédito para aquilo que a gente quer fazer, porque Deus é conosco, Deus está sobre a nossa mente e nos direciona em espírito e em verdade. E Noé, ele foi feito herdeiro de justiça segundo a fé. Olha o caso de Abraão. Abraão, ainda sendo um homem que saiu da terra de Uz dos caldeus, pela fé ele foi chamado por Deus e obedeceu, indo para um lugar que ele nem conhecia, meu amigo. Indo para um lugar que futuramente o filho dele, Jacó, daria o nome àquele lugar. Já não te chama mais Jacó, mas sim Israel.
que havia de receber por herança. Deus chamou Abraão para receber por herança uma terra que ele nem conhecia. Por fé ele saiu de Ur dos Caldeus e foi em direção a Canaã. E saiu sem saber nem para onde ia. Pela fé ele habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, correndo até mesmo dos moradores que existiam naquela época, morando em cabanas junto com Isaac e Jacó. Pelo poder do nome de Jesus, herdeiros com ele da mesma promessa. Assim como andou Abraão, andou Isaac, depois andou Jacó. Em nome do Senhor Jesus, nós temos que crer na palavra de Deus. Porque essa é a experiência que temos no dia de hoje, que pela fé Deus vai nos levar a novos patamares espirituais pelo poder do nome de Jesus. Porque eles esperavam uma cidade que tem fundamentos, que tem base, pela qual o poderoso construtor é o próprio Deus. Nós esperamos algo em nossas vidas e é o próprio Deus que está construindo em seus pensamentos. Pela fé a gente crê que Deus vai liberar algo ao nosso respeito, vai liberar as bênçãos do Senhor ao nosso respeito, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É pela fé. É pela fé que Sara, a mulher de Abraão, concebeu a virtude de ter um filho e deu à luz, em nome de Jesus, numa idade avançada. Em nome do Senhor Jesus. Essa promessa foi dada a Abraão e a sua mulher teve esse filho porque ele era fruto de uma promessa do próprio Deus com Abraão. Por isso, também de um, e esse já mortificado, descenderam tantos em multidões como as estrelas do mar e como a areia inumerável da praia. O próprio Deus chegou para Abraão e falou assim para Abraão: Abraão, a sua descendência será mais do que a areia deste mar. Amados, mas todos eles morreram na fé. Todos eles morreram. Paulo falou: eu combati o bom combate, guardei a fé. Amados, todos eles perseveraram em fé, pelo poder do nome de Jesus. Fé é morrer crendo, fé é morrer sabendo que Deus vai fazer, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sem terem recebido até mesmo toda a promessa que Deus prometeu, porque a promessa era para a descendência somos nós. A descendência são aqueles que estão em Cristo Jesus, mas eles viam de longe, pela fé, eles acreditavam, eles criam e confessavam, e eram estrangeiros, peregrinos em terras estranhas, mas eles sabiam que Deus era com ele. Por fé, Deus guiou a Moisés durante o dia com uma coluna de nuvens, durante a noite com uma coluna de fogo para que aquecesse o fogo. Amados, Deus é fiel, porque o que dizem claramente nos mostram que nós buscamos uma pátria. Nós não somos desta terra. Por fé nós cremos que Jesus Cristo já foi, já preparou a morada, já preparou os quartos e vai vir arrebatar a sua igreja. Isso é fé. E, na verdade, nós lembramos a cada dia das oportunidades que Deus nos dá em adoração, adorar ao próprio Deus. Somos escolhidos de Deus antes mesmo do ventre da nossa mãe. Nós somos os sacerdotes reais que fomos colocados neste mundo para destronar todo o principado e a toda a potestade. Mas agora nós desejamos o melhor. Nós desejamos as coisas celestiais, as coisas de Deus. Nós não somos deste mundo. Que Deus venha e acabe com essa história pelo poder do nome de Jesus. Por isso também Deus não se envergonha deles, de ter chamado eles patriarcas, de ter chamado eles heróis da fé. Porque eles chamaram a Deus do seu Deus, de Jeová Nissi, de Jeová Jireh, de Yahvé, o Tetragramaton. E Deus honra aqueles homens até o dia de hoje pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por causa de Jacó, Deus fala até hoje: orai por Jerusalém, ora por Jerusalém. Amados, em nome de Jesus, Deus foi através do seu Espírito, em nome de Jesus, através do sacrifício da cruz, preparar uma morada para nós.
Ele prepara uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Pela fé, Abraão e Isaque, quando provado pelo próprio Deus, eles receberam a promessa do seu unigênito. Abraão recebeu a Isaque. Isaque teve ali Esaú e Jacó. Jacó teve José, o governador do Egito. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que o Senhor falou que em Isaque seria chamada toda descendência e considerou Deus, que era poderoso dentre os mortos, em ressuscitar da descendência de Isaque os frutos. E Abraão não titubeou. Quando Deus tinha uma promessa em cima de Isaque, pediu o próprio Isaque a Abraão, e Abraão queria sacrificar Isaque, mesmo sabendo que Deus tinha feito uma promessa, e Deus mandou que ele parasse e providenciou o cordeiro, em nome de Jesus, para ser sacrificado no lugar do menino. Pela fé, amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, esses antigos alcançaram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, as coisas belas do mundo passado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, foram verdadeiros homens de Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pela fé, os filhos de Deus, através de José, fizeram menção da saída do povo de Deus do Egito. O povo ficou 400 anos cativo, mas José já tinha falado: olha, quando saírem daqui, levem o meu corpo. E eles saíram, amados. 400 anos depois do Egito, aquele povo todo saiu e levaram o corpo de José. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. E temeram aos mandamentos do rei, que mandavam matar todos os meninos abaixo de 2 anos, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque eles pensavam que o Messias viria naquela época, e o Messias não veio naquela época. José era simplesmente um estadista. Moisés era simplesmente um estadista que ia tirar o povo do Egito por causa da promessa deixada por José. Amados, pelo poder do nome de Jesus, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Por fé, nós cremos que Moisés bateu o cajado naquela água e abriu aquele mar. E nós vamos construir a nossa história em nossa época. Por fé, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tem muitos outros. Tem Gideão, tem Baraque, tem Sansão, tem Jefté, tem Davi, tem Samuel, tem os profetas, tem Elias, tem Eliseu. Por fé, esses homens, Daniel dormiu na cova dos leões e não sofreu nada, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por fé, amados, eu com os meus próprios olhos já vi o aleijado se levantar. Deus mandou decretar, quando eu botei a mão, mais de 20 anos paralítico, o homem saltou. Por fé, eu vi um homem com a criança de 6 anos no braço, e aí quando Deus mandou parar a pregação, mandou que eu ungisse a boca dele, mandou que eu colocasse o óleo no ouvido dele, e eu perguntei se aquela criança estava falando, e a criança falou que estava falando. E aquele pai saiu correndo de dentro da igreja e depois voltou, tomou o microfone e falou: estou meia hora tentando falar com meu filho ali em cima, perguntando se ele está me ouvindo, e meu filho está falando que está me ouvindo. E eu falei: e eu com isso? E ele falou assim: é porque meu filho era surdo e mudo. Amados, isso é fé. O que diz a palavra do Senhor? O que diz a palavra do Senhor? Pelo poder do nome de Jesus. Ide, colocai a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Pela fé eu faço isso, amados. Busque o enfermo, chame o enfermo. Pelo poder do nome de Jesus. Porque se ele merecer a cura é na hora, pelo poder do nome de Jesus. Porque ainda tem essa. Tem gente que está numa cadeira de roda, mas se você colocar a mão, e se fosse só simplesmente pela vontade do homem, você colocava a mão e ele voltava já para o bar. E ele voltava já para a boca de fumo. Amados, só Deus sonda o coração do homem. E ele sabe a hora da cura pelo poder do nome de Jesus. Fiel é Deus para cumprir. Amados, nós temos que escrever a nossa história. Se esses homens escreveram, a época deles passaram. Nós temos lembrança e fazemos menção de todos os feitos deles. Mas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez.
de escrevermos uma história, de ser cabeça e não ser cauda, de andar por cima e não andar por baixo, do Senhor Jesus ser sobre as nossas vidas e mostrar o seu poder através das nossas vidas também. Seria injusto de Deus nós buscarmos tanto e Deus não manifestar o seu poder através das nossas vidas. Mas eu creio no Espírito Santo e eu creio que Ele vai fazer essa obra. Eu creio que Ele vai nos levantar. Em nome do Senhor Jesus. Amados, fiquem nessa fé. Pronuncia o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Chama Ele para entrar no teu quarto, pelo poder do nome de Jesus. Entrar na sua vida, fazer morada. Graça e paz por esta palavra, amado. Que você se encha de fé, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz. Meu nome é pastor Assênio Santos. Eu sou evangelista e conferencista do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Pregador do evangelho do reino. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu telefone é 61 9612-8776. Louvado seja Deus. Aleluia.